momento especial. Agradeço aos irmãos em terem feito uma mesa aqui tão bonita, representativa, em formato de cruz, algo que representa tudo que estamos fazendo aqui neste momento. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Cristo instituiu a ceia, a Santa Ceia. E agora, querido irmão, eu peço que você deixe que Deus trabalhe em sua vida. Você não pode deixar que nesse momento a raiva, o ódio, a inveja, as mágoas permaneçam em seu coração. Porque estamos aqui recebendo de forma incondicional o perdão de Deus. E esse perdão, ele tem que ser aceito. Em outras palavras, você precisa agora deixar que o seu coração tenha paz. Afasta tudo que está doendo no teu coração. Deixe que Deus agora limpe. Deixe que Deus agora transforme. Que você possa verdadeiramente sentir o amor de Deus em tua vida. Esse é o rito mais solene da igreja adventista do século. Um amor de glória. Para a nossa meditação na palavra de Deus, eu irei linkar este rito ao rito mais solene e sagrado entre os judeus. Ele está relatado na Bíblia. Porque deste nós aprendemos o respeito à solenidade que devemos ter para com a Santa Ceia. Aprendemos muito. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Levíticos. Levíticos capítulo 23. O povo de Deus estava sempre tendo festas especiais. Festas onde ali Deus era colocado no centro da nação. Mas esta era e é até hoje a principal entre as festas judaicas. E afinal de contas, Jesus era judeu. Levítico capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 26. Eu peço que você feche seus olhos para que possamos fazer uma breve oração. Amado Deus, agora vamos ler a tua palavra, a Santa Bíblia. Acabamos de compartilhar os emblemas que o Senhor nos deixou. Que todo sofrimento, toda dor, toda entrega que o Senhor nos fez, possa de verdade transformar as nossas vidas. Por isso, Pai, suplicamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Que a tua misericórdia se renove a cada manhã. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E aqui nós temos escrito Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus.
Porque toda alma que neste dia não se afligir será eliminada do seu corpo. Verso 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, e a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Verso 32. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, e uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Amém. Irmãos, vamos aprender um pouco o que esse texto nos diz. Essa cultura está muito distante da nossa, mas o Deus é o mesmo. O que era celebrado ali, nós não celebramos hoje. Apenas os judeus. Quinta-feira desta semana foi comemorado entre os judeus o Yom Kippur. É a festa mais solene que há. E é esta festa que está sendo relatada aqui. O que acontece nesse dia? Os judeus, eles ficam em jejum, eles não comem, eles não tomam banho, durante todo o tempo. Eles vão às sinagogas, eles levam ofertas em gratidão a Deus pelas bênçãos que receberam, e não são ofertas de pouco valor. Entregam ali na mão o líder religioso. Mas tem uma coisa que eles fazem que é muito especial. Eles pedem perdão uns aos outros. Nenhum deles fica sem pedir perdão. Todo aquele rito os lembra que eles não são nada, como nós não somos nada. Por isso que eles não comem, por isso que eles não se banham. Durante todo o dia, eles estão com o pensamento voltado para Deus. Porque sem Deus, nós não somos absolutamente nada. E entendendo o perdão que Deus nos dá, naquele momento de expiação, porque acabamos de ler, toda a nação tinha que estar em contrição. Toda. O sumo sacerdote ali rogava por todos, mas todos deveriam estar prostrados em oração. Deveriam estar orando, clamando pelo seu perdão. E o sumo sacerdote pelo perdão da nação. E os judeus, eles pedem perdão aos seus próximos, aos seus familiares, aos seus conhecidos. A minha filha, ela estuda com a Júlia. E quando foi essa semana, na quinta-feira, ela veio pedir perdão à minha filha. Eu achei isso muito bonito. Quantas vezes nós não guardamos rancor em nossas vidas? Com quem está do nosso lado? Com quem nós chamamos de irmão? Com os nossos parentes? Não podemos ser assim. Toda essa festa que era realizada no meio do povo de Deus era para receber o perdão e dar o perdão. Porque se eu só recebo o perdão e eu não dou, eu estou sendo egoísta. E qual foi o exemplo de Cristo? Ele lavou os pés de todos os seus discípulos, inclusive de Judas, o traidor, aquele que vendeu o Mestre.
Todos os discípulos estavam ali olhando um para o outro, esperando para ver quem iria lavar os pés. Porque água havia, toalha havia, e os pés estavam sujos. Mas nenhum dos discípulos quis ser servo, para não se humilhar perante o irmão. Que esse sentimento não esteja em nós. Por isso Jesus deu exemplo. O exemplo supremo de perdão absoluto, perdão a ponto de pagar o preço, preço de morte, preço de cruz, por mim, por você e por toda a humanidade, sem merecer, para que o perdão fosse legítimo, verdadeiro. E amém por isso. Amém. Quero levar vocês agora ao livro de Romanos. Capítulo 8. Nós vamos começar no verso 1. Se não fosse o perdão de Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus, nós estaríamos condenados. Condenados à morte eterna, à destruição eterna. Nós estaríamos condenados e não haveria nada. Seria irremediável. Vamos ler o que está. A partir do verso 1 escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o penhor do Espírito para a vida e paz. Amém. Amém, glória a Deus. Continuemos, verso 7. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos dar uma pausa. Olha que coisa grandiosa. Condenados somos pela lei, porque infelizmente não conseguimos cumprir a lei da forma que Jesus cumpriu. Somos pecadores por natureza, por essência. É intrínseco a todos nós o pecado, não dá para retirar, eliminar, cancelar. Impossível. Por isso nós temos que aceitar o que Jesus fez por nós. Por isso não há nenhuma condenação sobre nós em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ellen White fala uma coisa interessante. Ela diz que duvidar do poder salvífico de Cristo é um pecado. Por que isso? Porque às vezes nós duvidamos que algum ser humano pode ser salvo devido às obras pecaminosas que ele pratica. Mas há alguém que Jesus não pode salvar? Há alguém que ele não possa perdoar? Não. E nós somos melhores do que os outros seres humanos da terra? Não. O que eu quero dizer para você é que não tenha dúvida da salvação. Não tenha dúvida. Porque Cristo Jesus, ele morreu exatamente para nos salvar, para nos perdoar. A salvação, ela é legítima e ela é verdadeira. Contudo, nós não podemos andar no caminho da carne, que é um caminho natural, meu e teu. Eu quero que você leia os outros versos comigo. Ainda há muito a aprender aqui, a partir do verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Amém. É vida, vida plena, vida sem reserva. É o mesmo. Continuemos, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual claramente clamamos, melhor dizendo, Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Filhos de Deus. Coisa magnífica. Você, meu irmão, é um filho de Deus. Uma filha de Deus, um filho de Deus, mesmo sendo pecador. Porque a justificação não depende de mim, não depende de você. Depende unicamente de Jesus. Contudo, nós acabamos de ler aqui no verso 11: se habitar em vós o Espírito. Há uma condição no início do verso. Se. Existe a possibilidade de rejeitarmos o Espírito. Ou nós estamos escravos da carne e do pecado, ou nós estamos sujeitos aos preceitos de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar neutro. Não há neutralidade com as coisas de Deus. É bem isso? Aí em Romanos capítulo 6, verso 18. Romanos 6, 18. Ou estamos presos ao pecado, ou estamos ligados em reservas a Deus, as coisas de Deus. Romanos capítulo 6, verso 18. Está escrito:
E, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Amém? Amém. Ou somos, é ruim dizer o nome dele, mas é a verdade. Ou somos de Satanás, ou somos de Deus. Não há outra possibilidade. Se eu me libertar do pecado, eu tenho que estar ligado à justiça. Mas se eu me desligar da justiça, eu caio no pecado. É o que a Bíblia nos mostra. Não há uma outra forma. Não há como dizer assim: Deus, eu estou ainda decidindo, espera. Não. Tudo que eu faço demonstra em que direção eu estou. Nós não somos legalistas. Acreditamos em 100% na salvação de Jesus, mediante Cristo, mediante sua morte, mediante o sangue derramado na cruz. Por isso estamos aqui compartilhando a ceia do Senhor. Contudo, por tudo que lemos, entendemos que o cristão salvo é um cristão que vive a vida perante Deus da forma correta, digna, verdadeira e justa. Amém. Não há outra forma. Vamos errar? Vamos. Mas nós não podemos nos inclinar ao erro. Agora eu vou ler o último verso. Vamos ver. Porque às vezes esquecemos que Deus nos observa. Às vezes esquecemos que Deus sabe o que fazemos. E, queridos irmãos, infelizmente, a postura cristã dentro da igreja, ela tem decaído. O exemplo deste. Nós somos uma igreja bíblica, irmãos. 100% bíblica. E os preceitos bíblicos são para nós, para mim e para você. E nossa vida não se resume à igreja. Aqui são poucas horas da nossa vida que passamos durante a semana. Mas fora daqui nós temos o trabalho, nós temos a escola, nós temos a nossa casa, nós temos a feira, nós temos muitas coisas. A Bíblia usa de uma ferramenta interessantíssima. Ela se chama antropomorfismo. Palavra difícil de dizer. Que é algo quando Deus quer nos dar uma lição de algo que Ele faz, mas é impossível explicar ao ser humano. Ele usa uma figura de linguagem, ele usa uma linguagem simples para explicar algo muito grande, para que eu e você consiga entender, porque seria impossível entendermos se ele não falasse de forma bem simples. E esse é o nosso último verso, ele mostra isso. Provérbios, capítulo 15, verso 3. É um verso muito profundo, que usa esta ferramenta para que nós possamos meditar no perdão, meditar a nossa conduta, em que direção estamos indo. É um resumo muito grande da forma que Deus procede conosco. E está escrito assim, Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
Dá para se esconder de Deus? Infelizmente, nossos pais não eram pecados. Adão, Eva, vocês estão. Senhor Deus, nós nos escondemos com medo. Como se isso fosse possível. Deus sabe, querido irmão, o que passa na minha vida, no meu coração, na tua vida e no teu coração. Não tenha medo de Deus. Porque o perdão já foi dado. O sangue já foi derramado. Não tenha medo de dizer assim: eu estou salvo em nome de Jesus. E quando os olhos de Deus te acharam pecado, peça perdão. Porque Ele irá te dar. E Deus te abençoe. E Deus te guarde. E que todo esse sentimento que os judeus têm com o perdão dado de outro povo, nós possamos também sentir hoje com a ceia do Senhor. E não ter orgulho no coração de pedir perdão e de perdoar. Que um dia possamos estar ceando as mansões celestiais. Amém. Naquela mesa quilométrica, onde estaremos ali, santos, perfeitos, justificados, sem nenhum sentimento de culpa no coração. Nesse momento eu vou convidar a igreja, aos que puderem mais uma vez se ajoelharem, para que nós possamos terminar a ceia colocando a nossa mão, melhor dizendo, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Mas antes de eu fazer a minha oração, eu vou dar a você alguns segundos para que você, de forma particular, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Peça perdão a Deus e seja específico com Deus, porque Ele quer nos perdoar. Talvez orar. pensavam que era de isopor. Eu achava que era. E um irmão, que eu vou dizer o nome, chegou e meteu o dedo para saber se era de isopor. E com o dedo sujo, ficou com vergonha, virou um pouquinho
aguardando os irmãos ali na porta, os irmãos saindo. Então depois daqui a gente vai ter esse momento de comemorar 170 anos, pastor. 170 anos. Nosso povo se reunindo aos sábados e estudando um tema em comum, falando sobre a salvação. Mas hoje pode. Eita! Aqui é a igreja comemorando o aniversário da Escola Sabatina de 170 anos. Um bolo. Elas são todas simples. Tu vai ter que lavar o cabelo, viu, neguinha? Quando chegar em casa. Sujou de bolo, tá toda suja de bolo.